Fala galera, hoje aqui nós estamos na segunda aula, galera. Eu esqueci de avisar vocês, mas as aulas vão ser continuação, ou seja, a cada aula vocês irão ter que salvar a planilha depois que vocês estiverem acabado. Vamos continuar de onde paramos. Hoje eu vou falar para vocês sobre a função i, se, sobre a função booleana i e ou. A função se, ela analisa uma célula com uma condição. Ela vai dar um valor verdadeiro ou um valor lógico falso. Veja o exemplo. Eu usei é igual, que é sempre o igual ao primeiro. O nome da função é igual a se. Abre o parêntese. Comparando A1, se é igual a 1. A1 é igual a 1? Note-se que sim. A1 é igual a 1. Ele vai escrever o primeiro valor é verdadeiro e o segundo falso. Nesse caso, o primeiro valor, se for verdadeiro, vai escrever Vitor, e se for falso, informática. Lembrando que caractere tem que ficar entre aspas, galera. Se for número, não precisava. Dá o Enter. Note-se que deu Vitor, porque A1 é igual a 1. Vamos copiar essa função para demais para ver o resultado. Note-se que deu informática nas demais, porque A2 não é igual a 1, nem A3 não é igual a 1 e nem A4 é igual a 1. Ele deu o segundo valor, que é o valor falso. Vamos abrir essa célula F da coluna F aqui para caber a palavra informática, mas caber a palavra inteira informática. Agora vamos na célula G, que aqui eu usei a função booleana i. A função booleana i, ela vai analisar duas células ou mais, e para ser verdadeiro, todas as células têm que ser de acordo com a condição. A função booleana só fala se o valor é verdadeiro ou falso. Vamos ver o exemplo. Eu vou usar igual a i, que é o nome da função, abre parêntese, b1 igual a 3, sim, e c1 igual a 1. Nesse caso, verdadeiro. Note-se que deu verdadeiro o resultado, certinho. Vamos copiar a função para demais. Note-se que na G2 já deu falso. Por quê? É igual a i, B2 é igual a 3? Não. Lembrando que na condição i, se uma for falsa, vai ser todas falsas. A segunda fileira, G3 agora. Vamos notar. É igual a i, abre parênteses, B3 é igual a 3? Não. Falso de novo. Se uma for pelo menos for falsa, todas vai ser falsa na função i. Na G4, o B4 é igual a 3? Também não. Então, falso de novo. Agora vamos falar sobre a função OU. Booleana OU. Nessa função, se uma pelo menos for verdadeira, todos os valores vão ser verdadeiros, galera. Nessas aqui eu usei 3 células, só para diferenciar. Mas na função i também você poderia usar 3 células. É só não esquecer do ponto e vírgula para separar cada célula. Escreve o igual, o nome da função, a função ou, abre o parêntese e usa a célula que você vai analisar e sua condição. Aqui eu usei condição A1 igual a 1, e B1 igual a 3 e C1 igual a 1. Ou, né? Ou, desculpa galera, é ou, né? E não. Dá o Enter, nesse caso eu já dei. E deu verdadeiro, porque A1 é igual a 1. Se uma for verdadeira, as outras vão ser verdadeiras. Vamos copiar a função do jeito que eu ensinei na anterior, só para agilizar a aula. Nota-se que no H2 agora deu falso. Por quê? Vamos ver se os valores, pelo menos um é verdadeiro, para ser verdadeiro. A2 é igual a 1? Também não é verdadeiro. Não é. B2 é igual a 3? Não. C2 é igual a 1? Também não. Valor falso, nenhuma foi verdadeira. Se tivesse uma verdadeira, ia dar o valor verdadeiro. A3, agora na H3, vamos ver lá. Igual, lembrando, igual, ou, abre parênteses e coloca a célula e sua condição. Lembrando que eu repeti a condição da primeira de todas, que eu usei o que aprendemos na aula anterior. A3 é igual a 1? Não. B3 é igual a 3? Não. C3 é igual a 1? Também não. Então, valor falso. Nenhuma das condições foi verdadeira. Vamos analisar H4 agora. Vamos lá. O igual, o nome da função, que é ou, abre parêntese, e a célula e sua condição. A4 é igual a 1? Também não. B4 é igual a 3? Também não. C4 é igual a 1?
Não, falso novamente. Na coluna I, galera, eu juntei duas funções. Porque a função se ela só analisa uma célula de cada vez. Para você analisar mais de uma célula, você vai ter que usar uma das funções booleanas junto com ela. Nesse caso, na primeira aqui, na coluna I, eu usei a função booleana I. Ou seja, os dois valores têm que ser verdadeiros para ele dar um valor lógico verdadeiro. Lembrando, colocamos o igual a si, que é o nome da função, abre parênteses. Já que vamos colocar outra função, colocamos a função booleana I, colocamos o I, abre parênteses, porque é outra função. Comparamos a célula A1 igual a 1 e B1 igual a 3. Na função booleana E, se vocês lembrarem que eu disse anteriormente, para ser verdadeiro tem que ser os dois valores na função I. Se tiver uma falsa, vai ser todas falsas. O primeiro valor sempre é o verdadeiro e o segundo valor sempre é o falso. Nesse caso, se for verdadeiro, vai escrever correto. Se for falso, vai escrever errado. Vamos analisar. A1 é igual a 1? Sim. B1 é igual a 3? Sim. Então ele escreveu correto, certinho. Vamos fazer junto essa na I2 agora. O igual a si mais a função booleana I, que vamos analisar duas células agora. Vamos analisar a célula A2. Vamos usar a mesma função da primeira. É igual a 1, mesma condição, desculpa. E B2 igual a 2. Fecha o parêntese, ponto e vírgula. Se for verdadeiro, vai escrever correto. Certo, desculpa. Não, é correto mesmo, correto. E se for falso, vai escrever errado. Escrever errado. Note-se que deu errado, porque A1 não é igual a 1 e nem B2 igual a 2. Se um valor for falso, na função booleana I, todos vão ser falsos. Vamos copiar essa função para ter mais para ver o resultado. Deu 3 errado, porque na coluna I3, o A3 não é igual a 1. Não, o A3 não é igual a 1 e o B3 também não é igual a 2. Na função I4, o A4 não é igual a 1 e nem o B4 é igual a 2. Escreveu o segundo valor, que é o valor lógico falso, errado. Aqui na função J, na coluna J, eu usei a função se mais a função booleana ou. Nossa, que só muda o nome da segunda função. Era I, foi para ou. Na função ou, se uma pelo menos for verdadeira, o resultado vai ser o verdadeiro. Escreve igual a se, abre o parênteses, a função booleana que você vai usar, nesse caso eu usei ou, abre outro parênteses e coloca a célula que você vai analisar em sua condição. Nesse caso eu analisei o B1 igual a 3 e o C1 igual a 2. Fecha o parêntese, coloca ponto e vírgula, abre aspas, porque é caracteres. Caracteres são letras, galera. Não só letras, mas a maioria é letras. Símbolos também são, números também. Mas se você for usar, se não for conta, você tem que colocar aspas, porque são letras. Coloca o primeiro valor, que é o valor verdadeiro, e o ponto e vírgula, abre aspas, e o valor falso, que vai ser errado nesse caso. Se for verdadeiro, vai aparecer certo. Se for valor falso, vai aparecer errado. Eu já dei o enter nesse caso, apareceu certo. Por quê? O B1 é igual a 3? Sim. E o C1 é igual a 2? Não. Mas lembrando que na função ou, se uma for verdadeira, todas vão ser verdadeiras. Vamos copiar essa função para analisar o resultado. Nossa, aqui na coluna J2 deu certo. Por quê? O B2 é igual a 3? Não, mas o C2 é igual a 2. Se uma for verdadeira, o resultado vai ser verdadeiro. Nesse caso, se for verdadeiro, escreve certo. Se fosse falso, escrevia errado. Na função G3 deu errado. Por quê? O B3 não é igual a 3 e nem o C3 é igual a 2. Na função J4, o B4 não é 3 e o C4 não é 2. Nessa aula é só isso mesmo, galera. Qualquer dúvida, deixe no comentário que eu estarei respondendo o mais rápido possível.